remetendo isso, né, a essa noção que eu estou aqui insistindo, de antagonismos em equilíbrio. É óbvio que os antagonismos em equilíbrio não se limitam, não é, simplesmente a uma questão de natureza física, né, sequer cultural, né, mas que também são dramatizados pelas próprias condições sociais, né, em que se dá a colonização do Brasil. Não se trata apenas de antagonismos entre grupos distintos que eventualmente se encontraram no mesmo lugar, né, mas grupos subordinados, né, radicalmente subordinados, quando a gente se lembra da experiência da escravidão. É como se eles fossem dramatizados pela escravidão, né, mas o argumento permanece basicamente o mesmo. Né, de qualquer forma, né, enfim, vai se montando esse tipo peculiar de sincretismo, enfim, esse tipo de mestiçagem, né, muito própria, né, sincrética, eu insisto, né, em que você guarda, né, a lembrança das diferentes contribuições, né, caracterizando o português e de agora em diante o brasileiro, né, a partir desse ponto muito preciso. Né. A partir daí, né, tornava-se necessário introduzir um segundo ponto, né, já direto na minha argumentação. Ou melhor, antes de introduzir esse segundo ponto, eu vou fazer uma breve interrupção para chamar a atenção para uma questão que me parece que talvez seja significativa. Deixa eu ver que horas são. Ou, que é o seguinte. Muito rapidamente, por causa da hora. Né? Mas vejam que só, enfim, essa maneira de lidar com a colonização brasileira, né, já vai separar Gilberto muito fortemente de Mário de Andrade. Né? Mário, precisamente, né, se esforçava em definir um certo perfil para o brasileiro, né? Enfim, que fosse muito mais do que esse conjunto, esse agregado de posições distintas, uma do lado da outra. Né? Enfim, ele tem um texto de 1928 sobre o Aleijadinho, que ele diz que o Aleijadinho é um mestiço, é um mulato, e por isso mesmo não é um brasileiro, no sentido de que, e aí parece que ele e Gilberto estão dizendo a mesma coisa, né? No sentido de que o Aleijadinho implica influências africanas, germânicas, enfim, judaicas, as mais variadas. E o brasileiro, para Mário, é alguém que sofreu um processo de fusão, né, que produziu uma identidade própria, específica, né, com características peculiares, sobre as quais, evidentemente, eu não vou me alongar aqui. Né? Mas eu diria que parte do desentendimento entre Gilberto e Mário, que é tão importante ao longo dos anos 30, tem um pouco a ver com isso. Né? E também um pouco a parte da própria relação de Gilberto com Oswald de Andrade. Pensemos na poesia Pau-Brasil de Oswald de Andrade, né? que era a cidade, mas que era a floresta, né? Enfim, que era a máquina, né? Mas também que era o bambu. Né? Enfim, há uma certa afinidade entre Gilberto e Oswald, né? E ambos, de alguma maneira, vão se afastando, enfim, de Mário. Né? Mário produziu, talvez, o maior exemplo desse tipo de brasileiro para Gilberto, que é Macunaíma, né? Um herói sem nenhum caráter, no sentido de sem nenhuma característica precisa, né? Acolhendo quase que todas elas. E não por acaso Mário tinha muitos problemas com Macunaíma. Né? Não era exatamente o seu personagem preferido. Ele não pretendia que o país tivesse um destino, né, que confirmasse Macunaíma, mas que, ao contrário, o superasse. Né? Superasse Macunaíma, superasse o Aleijadinho, né? E se orientasse a partir de uma identidade sólida, básica, uma espécie de bloco, né, da nacionalidade. Né? Não é assim que Gilberto vai encaminhar o seu argumento. Tá? Segundo ponto, né, voltando a Gilberto. Muito bem. Né? Se é isso mesmo, se são tantas diferenças, né, como é que elas se relacionam? Né? Enfim, eu me lembro que eu às vezes formulava essa questão de uma maneira um tanto quanto funcionalista. Eu sabia que não era exatamente isso. Esse é o meu ponto. Eu ficava me perguntando assim, ou formulando a questão da seguinte maneira: o que se tinha de fazer para evitar que houvesse um rompimento completo da vida social? Né? Se até dentro de cada um, né, você convive com posições tão diversas. Né? Enfim, uma espécie de esquizofrenia constitutiva, né, da vida cultural brasileira. Né? Na verdade, não era exatamente esse o meu ponto, né, mas foi a linguagem que, às vezes, eu encontrei
para torná-lo plausível, né? Enfim, na verdade, o que eu me perguntava era como que essas diferentes partes, dentro de cada um, né, e nas relações entre os distintos grupos, né, se relacionavam. Né? E para aí, a partir daí, um segundo ponto tornou-se muito importante, né, que era valorizar a ideia de paixão. Né? Enfim, a ideia de que, enfim, essa colonização marcada por esse conjunto de diferenças, de antagonismos em equilíbrio, né, envolviam um equilíbrio, sim, mas um equilíbrio no sentido de proximidade, né? Porque tratava-se de um equilíbrio eminentemente instável, né? Até porque, né, o tempo todo, né, essa experiência colonial, digamos, era meio que temperada, né, por um imenso conjunto de paixões desatadas, né, que tomavam conta do país. Né? Eu não vou ler, mas enfim, mesmo a descrição que ele faz da natureza tropical, né, aparentemente tão essencial, né, mais adiante retomada em outros textos, já insistia sobre a questão das paixões, né, que eu creio que terão, a meu ver, um papel muito importante no argumento de Gilberto. Agora, antes de prosseguir, eu preciso tentar deixar claro um ponto. Né? Esse argumento sobre as paixões, ele retira esse argumento de Paulo Prado, outra menção que me parece importante. Né? Tanto Gilberto quanto Sérgio, né, vão trabalhar muito fortemente esse tema, né, nos anos 30. E ambos devem enormemente a maneira pela qual Paulo Prado levantou a questão no seu retrato do Brasil. Né? É claro que a forma pela qual Gilberto vai lidar com esse assunto, Sérgio também, é completamente diferente da de Paulo Prado. Né? Mas chamar a atenção para a importância das paixões na constituição de uma certa cultura nacional, certamente é um argumento que vem de Paulo. Né? Agora, se é isso, né, como que ele lidou com essa questão? Em primeiro lugar, eu preciso chamar a atenção para o fato de que as paixões são submetidas a uma crítica quase que devastadora em Casagrande. Né? Isso é importante, porque elas terão um papel positivo e muito importante no argumento de Gilberto. Né? Mas, paralelamente a isso, ele é extremamente crítico às paixões. Né? Quando fala da natureza, que é uma natureza tropical, apaixonada, excessiva, né? Enfim, ele vai se referir, né, a um regime de desequilíbrio, né? Enfim, enchentes, secas. Eu não vou ler, né, senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? Mas, enfim, se a gente tiver tempo depois para conversar, eu posso ler se houver interesse. Eu até separei 2 citações aqui. Né? Enfim, a presença dos vermes tem uma descrição impressionante. Os vermes vão furando tudo, né, a roupa, mas os tendões, não é? Enfim, ele é muito preocupado com aquela doença de bicho do pé? Né? Enfim, quem é do Nordeste vai se lembrar disso. Eu sou do Amazonas, enfim, passei por essa experiência. Né? Ele dizia que matava os ingleses, mas fazia bem para os brasileiros. Mas isso, evidentemente, enfim, tem a ver com a ironia, que com frequência ele desenvolve o argumento nessa época. Né? É uma análise devastadora, mas não é só por aí. Né? Enfim, as paixões têm vários sentidos, todos eles negativos e criticáveis em Casagrande Senzala. Né? Também a paixão ligada, enfim, ao lucro. Né? Não ao lucro geral, né? Mas, enfim, ao lucro obtido, claro, no contexto do século XVI, XVII, mercantilista, né, em que você opta, enfim, por um certo tipo de cultura, no caso a do açúcar, né, para, enfim, cobrir praticamente todo o território nacional com ela, né, exportá-la e conseguir ouro em troca. Né. Isso vai produzir, segundo Gilberto, um absoluto desequilíbrio, por exemplo, do ponto de vista alimentar. Você utiliza todas as terras, todas as boas terras para plantar açúcar. Né? Então, enfim, não só fica-se completamente dependente, né, do preço do açúcar no mercado internacional, né, como sequer se conseguia plantar produtos enfim, para a subsistência em quantidade e em qualidade razoável, né, para garantir, né, um mínimo de desenvolvimento. Ele próprio brinca e diz que as péssimas condições enfim, da nossa população, com frequência associadas pelos autores que tinham vindo antes dele a problemas raciais, se deviam, na verdade, enfim, tinham sido produzidas por essa obsessão pela monocultura, né, associada a essa paixão, né, que Paulo Prado já havia definido muito bem no seu retrato do Brasil como cobiça, né, essa ânsia desenfreada, né, para ganhar dinheiro o mais depressa possível,
né, e mais adiante gozar, né, enfim, dessa riqueza fora do país. Né? A ideia de transoceanismo, se eu não estou enganado, que o próprio Paulo retira de Capistrano de Abreu, né, e desenvolve o Retrato do Brasil. Ora, é mais do que isso. Né? Enfim, é bem mais do que isso. Né? Além da cobiça, a luxúria vai aparecer fortemente criticada em Casagrande Senzala. Né? Ele já havia chamado atenção para o fato de que, enfim, o proprietário português estava longe de ser dócil como tantas gerações imaginaram, né, desde os anos 30. Né? Ele descreve com muito cuidado, enfim, toda uma série de cenas absolutamente assustadoras, né, enfim, e violentas produzidas no contexto da escravidão, mas é mais do que isso. Né? Ele insiste sobre a ideia de despotismo. Né? A ideia de que, enfim, pensando um pouco em Aristóteles, o problema do escravo não é que ele seja bem ou mal tratado. Né? A escravidão até pode ser pior quando você é bem tratado pelo seu proprietário. Né? O ponto da escravidão é que você fica inteiramente entregue, enfim, ao juízo, à vontade do senhor. Ele pode tratá-lo muito bem, mas você continua, né, existindo em função do desejo dele. Esse é o ponto. Né? Só que Gilberto vai chamar a atenção para o fato de que, com muita frequência, esse desejo associado a esse regime de paixões, né, totalmente desatadas, que marcavam o país nos anos da colônia, tinha como consequência, não é? Enfim, a banalização do estupro. Né? O fato de que, enfim, as negras em particular, mas não só as negras, também rapazes negros, né? Isso aparece no texto, né? Insistindo sobre o fato de que os senhores, e às vezes os jovens proprietários, né, satisfaziam seus desejos sexuais totalmente, enfim, desenfreados, né, quase que vistos na chave da animalidade, né, enfim, em escravas, em escravos, né, em melancias, né, enfim, isso vem no texto, né, enfim, frutas, árvores, né, enfim, ele pinta o país, né, nessas cores. Né. Vocês sabem que Casagrande chegou a ser queimado em vários colégios católicos nos anos 30, logo depois da sua publicação. Vários. Né. Eu vi fotos disso no Instituto Joaquim Nabuco, em Recife. Enfim, eles têm muito orgulho, inclusive, desse tratamento dispensado ao livro. Apesar disso, né, eu diria que deve-se também chamar a atenção para a importância, né, para a dimensão positiva das paixões, né, presentes em Casagrande Senzala. Né? Tem várias maneiras de chamar a atenção para isso, né, de salientar esse ponto, né, várias. Né, enfim, eu poderia eventualmente chamar a atenção para toda uma comparação que a gente talvez pudesse fazer, né, mas não é o caso, entre, enfim, o tipo de relação social que se organiza nessa época na Europa, né, separando, enfim, nossa sociedade, enfim, separando a aristocracia europeia da aristocracia colonial, digamos assim. Né? A aristocracia europeia sempre orientada quase que retoricamente, né, separando o alto e o baixo com muita força, da mesma maneira, né, que os estilos retóricos, alto e baixo, e o médio também. Né, e, na verdade, cada um deles se subdividia, mas isso é outra discussão. Né, enfim. Mas, da mesma maneira que ela separava, né, enfim, as formas de falar, ela separava os grupos sociais. Né? Enfim, uma enorme preocupação em manter distâncias, né, mais respeito e menos confiança. Enquanto que aqui, o argumento de Gilberto é que a paixão produz uma intimidade, né, entre senhor e escravo, entre proprietário, né, e propriedade, que, sem anular o despotismo, dava um colorido peculiar a esse tipo de relação. Esse é o ponto que eu acho que vale a pena enfatizar. Né? Enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Eu agora vou ler de novo uma anedota que ele conta, né, enfim, que não se refere ao período colonial, né, e que é, eu diria, digamos assim, quase surpreendente, né, se nós pensarmos que ele escreveu o livro como um livro de sociologia, né, estrito sensu. Né. Ele diz o seguinte, ainda em Casagrande: só em Portugal se consideraria pilhéria de salão a que nos referia um amigo ilustre. Passou-se com ele numa das mais fidalgas casas de Lisboa e em sociedade mista, elegantíssima. O mista aí, é claro, no sentido de que reunia homens e mulheres, né, porque com frequência as festas eram separadas. Né. Mas nessa não, essa era uma sociedade mista. Né. A hora da ceia,
anunciou-se uma surpresa aos convivas. Essa surpresa era nada mais, nada menos do que os pratos, à mesa, substituídos por papéis higiênicos. E sobre eles, fino doce, de cor parda, esparramado, vejam a categoria, o verbo, esparramado, em pequenas porções. Ponto. Ainda bem, né? Imaginem-se entre os convivas, ingleses ou norte-americanos, ponto de exclamação. Teriam sucumbido de pudor. Em Portugal e no Brasil, é comum pilhariar-se em torno desse e de assuntos parecidos. Somos todos de um rude naturalismo, em contraste com os excessos de reticência característicos dos anglo-saxões. Bem, eu me lembro que eu li isso aqui e disse, meu Deus, qual é o papel desse argumento na economia narrativa do texto? Enfim, de novo uma questão bem francesa, né, colocada para Gilberto. Enfim, aos poucos, né, lendo e relendo, né, eu fui percebendo o seguinte, não é? Enfim, ele está nos lembrando, né, que aquilo que regrada, que aquilo que degrada, né, tem sempre condições de regenerar. Né? A gente pode, inclusive, né, fazer uma interpretação cristã, né, desse tipo de acidente, desse tipo de incidente. Né? A menção às fezes, né, vai fazer com que nós recordemos, né, que somos todos feitos do mesmo barro e sujeitos, portanto, aos mesmos constrangimentos e necessidades, né? Como eu estava dizendo antes. Né? É claro que continua a haver diferenças, né, e desigualdades, né, dramatizadas por aquelas paixões. Né? Por outro lado, né, as paixões instituem um certo tipo de domínio, né, do senhor sobre o escravo, marcado exatamente por essa noção de proximidade, né, por uma certa ambiguidade, né, pelo fato de que não é que você esteja negando, não é? Enfim, repito, não é? Essas diferenças e essas desigualdades, mas é chamar a atenção para o fato de que elas vêm junto, né? Junto com a perversidade, né? Vem junto essa proximidade, né? Em condições de permitir alguma fecundidade, alguma fertilidade, né? E alguma confraternização entre grupos sociais tão distintos. Né? O fato de que o próprio português, né, vai pouco a pouco aprendendo com o escravo. Né? O português, para Gilberto, é um povo poroso, né, capaz de, enfim, ser meio que colonizado pelos escravos, né, e não só no Brasil, né, ser capaz de ser colonizado pelas populações que ele domina. Ao contrário dos ingleses, por exemplo, né, que supostamente fariam questão de montar um regime colonial a partir da mesma regra, né, as regras portuguesas variariam de lugar para lugar. Eles conquistariam se adaptando, né, exatamente por essa possibilidade de, através das paixões, né, aproximar-se até daqueles que oprimem. É um pouco essa situação, né, enfim, que me parece talvez remeter, enfim, ao nervo de Casagrande. Né? Antagonismo de um lado, paixões do outro, né? Os dois, de certo modo, combinados. Né? Enfim. Como prosseguir? Né? Enfim. E aqui estou me referindo, na verdade, à própria pesquisa. Né? Porque, pouco a pouco, eu fui me dando conta de que o argumento que está em Casagrande estava presente em vários dos outros textos que ele publica nos anos 30. Né? Só que estava presente como pano de fundo. Né? Enfim, esses dois pontos que eu acabei de frisar, há inúmeros outros. Né? Enfim, há consequências dessa combinação entre antagonismos e paixões. Né? Claro, né? Ele vai, por exemplo, só indo para o campo da religião muito rapidamente, né? Ele vai chamar a atenção para o fato de que daí resulta, né, um tipo peculiar de catolicismo, um tipo peculiar de cristianismo, melhor dizendo. Né? Um cristianismo do sexo, da festa, da guerra. Né? São famosas as descrições que ele faz sobre os doces, doces portugueses, né? Doces obscenos, eróticos, feitos pelas freiras. Né? Enfim, por aí vai. Né? A festa de São Gonçalo do Amarante, né, no qual a figura do santo era jogada como se fosse uma peteca, uma bola, né, por cima da cabeça das pessoas, brincava-se com o santo. Né? E da própria guerra, ele vai dizer
que, na verdade, era um tipo peculiar de cristianismo, nada nazareno, né? Ele cita Nietzsche, né? Nada parecido com aquele cristianismo que Nietzsche odiava. Na verdade, um cristianismo nietzschiano, um cristianismo dionisíaco, de certo modo, é o que está em jogo, né? Para resumir o argumento que ele produz acerca do período colonial em Casagrande Senzala. Ocorre que isso já tinha, evidentemente, se encerrado há muitos anos, né? Há muitos anos, desde o início do século XIX. Né? Para Gilberto, como para vários outros autores da época, né? Posso citar um que não tem nada a ver com o modernismo, Azevedo Amaral, por exemplo. Né? Enfim, a modernidade chega com a corte portuguesa. Né? E com a corte portuguesa, né, inicia-se um processo que eu resumiria aqui, né, de europeização do país, ou de re-europeização do país. Né? Uma outra Europa toma conta do país. Né? Não a Europa portuguesa, sequer a Europa ibérica, né? Mas uma Europa civilizada, nos termos mesmo do Norbert Elias, né? Se a gente quiser, para simplificar. Né? Enfim, uma Europa muito mais rigorosa, ordenada, né? Simétrica, cartesiana. Eu quase respirei aliviado, evidentemente, mas é óbvio que, enfim, esse estilo nunca foi incorporado por ele. Né? Meu Deus. O curioso, né, é que assim como eu estava me referindo a um duplo sentido, a um duplo uso, a um duplo valor ético das paixões, né, quando essa Europa entra em jogo, entra em cena, né, ela será também tratada de maneira bastante complexa. Né. De um lado, ele é muito elogioso, e aqui a gente já está falando de Sobrados e Mocampos, né. Podia-se falar de Sobrados e Mocampos e de Nordeste, outro grande livro dele dos anos 30. Mas eu acho que vale a pena falar um pouquinho de Sobrados e Mocampos. Né? Em Sobrados, ele insiste exatamente sobre os aspectos benéficos dessa europeização do Brasil, no sentido de que, enfim, a chegada da corte, né, e de todo o conjunto de elementos que vem junto com ela, né, implica, por exemplo, uma forte diminuição, enfim, da regra colonial, enfim, do sentido do que ele chamava de patriarcalismo. Né? Enfim, a ideia de uma sociedade escravocrata, agrária e polígama, né? Absolutamente condizente, compatível com o que eu acabei de resumir para vocês em termos de Casagrande, vai perdendo sentido ao longo do século XIX. Né? A escravidão vai sendo pouco a pouco minada, ao menos se converte em objeto de discussão. Né? A poligamia, né? Claro, nesse contexto, dá para imaginar como era a vida em família para Gilberto Freire durante o período colonial. Uma esposa portuguesa e inúmeras, né, enfim, mucamas, né, e muitos filhos convivendo entre si, uns com os outros. Né? Ora, a poligamia é severamente regulada, né, e cada vez mais a vida urbana, né, com todo o seu cortejo de regulações, vai se tornando importante. Né? Ora, se isso é verdade, a gente vai ver, por exemplo, novos personagens aparecendo. Né? O médico, por exemplo, né, entra em jogo. O médico de família, por exemplo, né, que passa a visitar, a penetrar, enfim, as novas casas grandes que são os sobrados. Né? Gilberto trata os sobrados como casas grandes. Né? Mas são casas grandes de outro tipo, de um outro tipo de patriarcalismo, muito mais limitado, né? E que começa a ser enfrentado no seu interior, por exemplo, pela figura dos médicos, meio que se aliam às crianças e às mulheres, dizendo, não, peraí, eu preciso tratar. Né? Imaginem a figura de um ginecologista surgindo no interior de um sobrado no século XIX. Né? Enfim, coisas desse tipo. Né? Aqui, isso é apenas um exercício de imaginação. Mas, enfim, isso vai pouco a pouco quebrando, né, com essa regra que ele tinha, com essa regra colonial, digamos assim. Os advogados, né, tão próximos à figura do imperador, né, diminuindo por cima, digamos, a autonomia desses pequenos soberanos que eram os grandes proprietários de terra. Né. Nesse sentido, né, há toda uma dimensão positiva no tratamento que ele dispensa, enfim, ao que eu acabei de chamar de re-europeização do Brasil. Não há dúvidas. Mas há também uma crítica duríssima, muito severa, né, a esse tipo de consequência. Né? Enfim, ao mesmo tempo que ele chama a atenção para aspectos que ele considera importantes, benéficos, né, ele vai dizer o seguinte, que você está já Sobrados e Mocampos. Assim, a reeuropeização do Brasil
começou tirando de nossa vida o elemento asiático, o africano ou o indígena, que se tornara mais evidente na paisagem ou no trajo e nos usos dos homens. Todo o excesso de cor, a cor das casas, a cor dos sobrados, que eram quase sempre vermelhos, sangue de boi, roxo, amarelos, muitos de azulejos, a cor dos chares das mulheres e dos ponchos dos homens, das fitas que os homens usavam nos chapéus, dos coletes que ostentavam, das flores que as moças espetavam no cabelo, a cor dos interiores da igreja, os roxos, os dourados encarnados vivos. Em Minas chegou a haver igrejas, uma pelo menos, com enfeites francamente orientais, né? Tudo isso foi empalidecendo ao contato com a nova Europa, foi se acinzentando, foi se tornando excepcional, cor dos dias feriados, dos dias de festa, dos dias de procissão, carnaval, visto que a sobrecasaca preta, as botinas pretas, as cartolas pretas, as carruagens pretas, enegreceram a nossa vida quase de repente. Fizeram do vestuário, nas cidades do Império, um luto fechado, um luto perpétuo de pai ou de mãe. Vejam que, mais importante do que essa sensação de seriedade, de rigor, né, é o recurso a categorias tipo perpétuo, fechado, né, que eu acho que servem bem para definir a forma pela qual ele entendia esse fenômeno que ele descreve como europeização, re-europeização do Brasil. Não é? Enfim, não se tratava de mais uma influência a somar-se àquelas várias outras. Né? Afinal de contas, o português era um povo poroso por excelência. Né? Não teria nenhum problema em aceitar influências inglesas ou francesas junto com as outras. Né? O problema efetivo, para Gilberto, ao longo do século XIX, é que esse conjunto de influências europeias chega aqui em bloco, desloca, liquida, aniquila, né, aquela variedade, né, que ele já havia examinado em Casagrande Senzala, né, aquilo que ele costuma chamar de antagonismos em equilíbrio, né, produzindo, no lugar disso, né, esse tipo peculiar de sociedade, né, que parece uma espécie de mímese, de reprodução, né, enfim, evidentemente simplificada, né, mas às vezes exagerada, enfim, da própria Europa, nos trópicos. Né? Ele volta a falar em paixão, né, para dar conta dessa experiência de europeização do Brasil. Só que a paixão tem um sentido muito preciso aqui, é o requinte. Né? Enfim, é esse tipo de excesso que está em jogo. Né? Enfim, é um excesso de ordem, na verdade. Né? É isso que ele vai denunciar, né, nesses textos dos anos 30 e, na verdade, numa série de experiências que ele já há algum tempo vinha desenvolvendo, desde o início dos anos 20. Na verdade, um dos pontos a serem frisados aqui é precisamente o fato de que, eu diria que, além do interesse propriamente acadêmico, né, enfim, ele sempre se definiu como, enfim, alguém ligado à tradição das ciências sociais, né? Gilberto, desde que retorna ao país, né, ele faz o mestrado, faz a graduação em Baylor, nos Estados Unidos, depois parte para a Colômbia, né, ele permanentemente tenta enfrentar, né, isso que eu estou chamando de aspecto negativo dessa europeização. Não é? Enfim, essa definição em bloco, não é? Extremamente fechada, armada, não é? Enfim, esse requinte, esse excesso de rigor que caracterizaria, né, quase o avesso da experiência colonial. Né, o século XIX como o avesso da colônia. Né? É como se fosse um muro absolutamente definido, né, enfim, um padrão consistente, coerente, sistemático, enfim, que ele vai tentar desafiar de várias maneiras. Não se trata, é óbvio, de ressuscitar a experiência colonial.